Olá, hoje domingo 16 de março, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para o 7º dia da novena de São José. Te convido, meu irmão, minha irmã, a apresentar a tua graça, a graça que você está buscando, as graças que você está buscando alcançar pela intercessão de São José, por meio da novena de São José. Porque não me lembro de até hoje lhe ter pedido alguma coisa que não me tenha concedido. Nem posso pensar sem admiração nas graças que Deus me tem concedido por sua intercessão e nos perigos de que me tem livrado, tanto para a alma como para o corpo. Parece-me que Deus concede aos outros santos a graça de nos auxiliar nesta ou naquela necessidade. Mas sei, por experiência própria, que São José nos socorre em todas, como se Nosso Senhor quisesse fazer-nos compreender que assim como Ele lhe era submisso na terra, porque estava no lugar de Pai e como tal era chamado, também no céu não pode recusar-lhe nada. 7º dia. São José, protetor da Santa Igreja. Glorioso patriarca São José, protetor e padroeiro da Igreja Universal, obtende-me a graça de amar a Igreja como mãe e de a honrar como verdadeiro discípulo de Cristo. Obtende-me a graça, São José, de amar a Igreja como mãe e de a honrar como verdadeiro discípulo de Cristo. Rogo-vos que veleis sobre o seu corpo místico, como outrora velastes sobre Jesus e Maria. Protegei, São José, o Santo Padre, e os bispos, os sacerdotes e os religiosos. Alcançai-lhes santidade de vida e eficácia no apostolado. Guardai a inocência da infância, a castidade da juventude, a honestidade do lar, a ordem e a paz da sociedade. Amém. Rogai por nós, São José, chefe da Sagrada Família, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade, pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me, São José, finalmente, como coroa dos vossos favores,
uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. A primeira leitura de hoje, Gênesis capítulo 15, versículos de 5 a 12, pula para o 17 e vai até o 18. Eu hoje vou me ater mais à reflexão da segunda leitura e do Evangelho. O Salmo vai dizer: o Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? E a segunda leitura de hoje está em Filipenses, capítulo 3, versículo 17, 18, 19, 20 e 21. Adentra o capítulo 4 e o versículo 1. E no versículo 17 é a chave de leitura da nossa breve reflexão. São Paulo diz aos Filipenses: as Sagradas Escrituras dizem a cada um de nós: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Então veja a exortação de São Paulo, que São Paulo não tem medo de fazer. Sede meus imitadores e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. São Paulo não se furta de assumir a responsabilidade de ser um exemplo de cristão, de ser um exemplo de apóstolo, de ser um exemplo de discípulo de Cristo, de ser um exemplo para a igreja, para os irmãos. E nós precisamos aprender isso de São Paulo, porque a gente quer fugir da responsabilidade de se tornar exemplo. Mas nós, desde a mais tenra idade, nós aprendemos a imitar. A criança, e aí para quem é pai, para quem é mãe, nunca esqueça disso. O seu filho e a sua filha não pretende fazer o que você diz. Não vai fazer o que você diz para ele fazer. Eles irão fazer o que eles veem você fazendo. Portanto, é importante não fugir da responsabilidade, nem acreditar que na vida adulta o seu filho vai validar os comportamentos que você teve enquanto pai, enquanto mãe, quando você não dava o exemplo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou faço o que eu digo, mas o que eu digo para você fazer, eu não faço. Não. Os nossos filhos da mais tenra idade, a vida adulta, eles não vão aprender a fazer o que nós dizemos, o que nós falamos, mas eles vão aprender a fazer o que nós fazemos. E precisamos ser bons exemplos. E não somente um bom exemplo de profissional, mas em tudo dar o bom exemplo para os nossos filhos. E dentro da igreja nós temos esse chamado. Todos nós somos chamados a liderar pela força do exemplo. Repito, não há forma de liderar mais eficaz e duradoura do que o exemplo. Não há. E São Paulo ele é muito assertivo. Observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Porque qual é o exemplo que São Paulo dá junto com os apóstolos? É o exemplo de Cristo. Eles imitaram a Cristo e nós imitamos a eles. Porque eles conviveram, com exceção de São Paulo, eles conviveram diretamente com Cristo e nós imitamos a eles. Como nós imitamos a vida dos santos. Porque aprendemos pelo exemplo. E eu e você, nós não podemos fugir dessa responsabilidade ou não querer essa responsabilidade
de nos tornarmos exemplos. Na maioria das vezes, a gente não vai pregar com as palavras. Na maioria das vezes, no decurso da nossa vida, nós pregaremos o Evangelho com o nosso exemplo. Nós vamos ensinar as pessoas a serem generosas, sendo generoso. Nós vamos ensinar as pessoas a serem misericordiosas, sendo misericordiosos. Nós vamos ensinar as pessoas a não julgarem os outros quando elas veem em nós essa predisposição da alma de não julgar ninguém, de não falar mal de ninguém. Nós vamos ser exemplo de justiça para as pessoas quando elas veem em nós uma conduta justa. Então, a palavra de hoje, da primeira leitura, essa exortação, ela é muito forte, e que nós possamos meditar nessa certeza de que o Senhor nos chama sim a sermos exemplos, e nós não podemos fugir dessa realidade. Mais do que isso, nós devemos abraçar com maturidade. Não é achar que eu e você, sem a graça de Deus, somos exemplo para alguém, porque não somos. Sem a graça de Deus, o que sobra na gente é o pecado e a maldade. Mas com a graça de Deus, nós podemos sim assumir essa responsabilidade de diariamente buscar crescer na virtude, mortificar o nosso vício e naturalmente nos tornarmos um reflexo, um meio, um instrumento para que as pessoas possam olhar para o exemplo de Jesus Cristo e querer imitá-lo para chegar cada vez mais perto dele e no cumprimento da sua santa vontade. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36 e narra a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Narra o momento em que o Senhor Jesus, ele sobe a montanha para rezar, leva Pedro, João e Tiago com ele, e subindo a montanha para rezar, ele se transfigura. O seu rosto muda de aparência e sua roupa fica muito branca e brilhante. Os dois homens que aparecem para Jesus, que aparecem com Jesus, é Moisés e Elias. E Pedro, João e Tiago, eles ficam, certamente eles ficam maravilhados, surpreendidos com aquela situação. Mas o que é que eu quero chamar a atenção aqui para a transfiguração? O que eu quero chamar aqui a atenção para a transfiguração é a mudança de aparência de Jesus. É a roupa de Jesus que fica muito branca e brilhante. Veja, não é aqui uma percepção teológica, não é aqui é um conhecimento muito humilde, é uma reflexão muito simples, mas Jesus também quer promover a nossa transfiguração. Nosso Senhor quer que a gente suba a montanha, e subir a montanha para rezar na nossa realidade de vida é rezar no segredo do nosso quarto, é construir um oratório para nós, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, ter aquele momento da oração, de subir a montanha, de encontrar-se a sós com Deus, E nessa construção de uma vida de oração, de um momento de conversar com nosso Senhor, o Espírito Santo ele vai mudando a nossa aparência. Olhe para a sua vida, para a sua caminhada, quando você começou a caminhar de um modo mais disciplinado, você vai contemplar muitas mudanças na tua aparência, na tua conduta. É o Espírito Santo que vai fazendo isso conosco. E sim, o que o Espírito Santo mais deseja fazer é alvejar a nossa alma, para que a nossa alma ela seja liberta de todas as manchas, de todas as impurezas, e ela possa ficar branca e brilhante.
O Espírito Santo deseja nos transfigurar para que possamos cada dia mais parecer menos com o pecado, com o vício e parecer mais com a virtude, com Jesus. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e que nós possamos, pela intercessão de São José, alcançar essa graça de estar a sós com Jesus diariamente, e estando a sós com Jesus diariamente, o Espírito Santo possa levar a cabo, terminar, completar a obra que Ele começou em cada um de nós, quando atraiu o nosso coração até Ele. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.